eu vou te mostrar, basicamente, né, nenhum investimento pode te entregar uma renda, um lucro tão grande como um investimento numa boa ação da Bolsa de Valores. Porém, se você investir numa ação ruim, você pode até perder dinheiro. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que a gente encontra essas ações mais promissoras da Bolsa de Valores e como que a gente investe nelas com segurança. Como que você investe para você crescer patrimônio? Então, minha carreira no Credit Suisse, então eu trabalhei lá mais de 10 anos, né, no banco ali na Faria Lima, um banco suíço, e qual era o meu objetivo ali? Qual era o meu mandato, né, meu trabalho? Era multiplicar o capital do banco, ou seja, eu investia o próprio capital do banco, a gente chama isso de mesa proprietária. Então é um trabalho, né, durante mais de 10 anos da minha vida, eu trabalhei basicamente para aumentar patrimônio. Essa questão da criação de renda, eu confesso para você que ela veio depois. Quando eu saí, quando eu mudei com a minha família, né, a gente foi morar no Pantanal, depois a gente foi morar em Portugal, né, estamos morando em Portugal, então muita coisa aconteceu e claro, eu fui vendo, né, a necessidade, a importância de você construir uma grande renda. Mas o começo da minha escola foi totalmente multiplicação de capital. Eu não olhava, essa empresa paga dividendo ou não? Não olhava isso, não fazia, não entrava na equação isso daí, né? Até era um erro meu, que isso aí sim é muito relevante até para multiplicação de patrimônio. A gente vai aumentando, né? A gente vai evoluindo, né? Mas tudo bem. Qual que é o problema para você investir para crescer patrimônio? Então, uma das coisas claras é a falta de acesso à informação relevante e vou te explicar aqui, ó. Tá acontecendo alguma coisa dentro da empresa? Quem é bom, quem está lá na Faria Lima, no Leblon, né, investindo, tá esperto nisso, tá falando com o funcionário, não estou falando insider trading, tá? Estou falando assim, entender mesmo, né, os funcionários estão felizes, os salários estão aumentando, tá rolando muita demissão, os headhunters estão fazendo muito trabalho ali, né, o pessoal está reclamando, está falando mal da empresa, então o que está acontecendo lá dentro? Os controladores, os conselheiros, eles estão vendendo ação, isso aí a gente consegue ver na plataforma da Pluri, a gente consegue ver, por exemplo, a plataforma da Pluri, os meus alunos têm acesso, né? É uma plataforma nossa. Há boato de resultado ruim a ser publicado, ou seja, nesse mês ou no mês seguinte, né, vai ser divulgado o resultado e aparentemente vai ser ruim. Né, você consegue ter noção disso, seja por indicadores da economia, né, por exemplo, saiu de vendas de carros e aí você sabe que aquela empresa depende um pouco disso. Então você vai conseguindo ter uma noção, né, se vai ter um resultado ruim. Ou seja, no curto prazo, então estou falando aqui de dias, semanas e meses, isso faz toda a diferença. Mas no longo prazo, e aí eu estou falando de anos, é aí que você tem vantagem. Então quando eu falo aqui, ó, falta de acesso a informação relevantes, eu estou falando falta de acesso a essas informações que vão afetar a cotação num horizonte de dias, semanas e meses. Aonde você tem vantagem então? No horizonte de anos. Por quê? Você não tem clientes que vão resgatar por causa da performance recente, os fundos de investimento têm, e você não vai ganhar bônus baseado na sua performance do último ano ou do semestre, que era, por exemplo, o meu caso lá no banco. Então a gente, sim, buscava sempre um retorno o mais rápido possível. Não adiantava eu montar uma operação e aí, essa operação eu vou ganhar bastante dinheiro daqui a 4 anos. Eu não sei se eu vou estar lá, né? E aí eu não sei se é outra pessoa que vai ganhar o bônus em cima disso. Então o horizonte, né, institucional, vamos dizer assim, ele acaba sendo encurtado drasticamente. Não estou falando de day trade, tá? Estou falando de horizonte de dias, semanas e meses. Então, não é o seu caso. Você tem vantagem aqui por você poder contar com um prazo de anos. Então, não se esqueça de ficar nesse horizonte onde você tem vantagem. Quando você sabe qual investimento, isso aqui é muito legal, presta atenção. Quando você sabe qual investimento vai crescer o seu patrimônio, o que você faz? Olha só que interessante essa cena aqui, ó. Então chegou ali, ó, o IPO, chegou o seu assessor vendendo uma coisa, você, ó, foi lá para o investimento que de fato você sabe que vai fazer diferença no seu patrimônio, tá? Então não se esqueça disso, né? Você precisa de informação boa. Como que você resolve? Informação boa para o horizonte de anos, né? Primeiro, você tem que ter sempre, né, mindset correto. O que eu estou querendo dizer aqui? Não perseguir suas perdas. Muito importante para você conseguir multiplicar seu patrimônio. Ou seja, tentar recuperar perdas com operações mais arriscadas. Não faça isso. O mercado é soberano, o que significa que as suas ações que estão caindo devem ser mesmo as suas piores ações. Não tente pegar a faca caindo, não tenta peitar o mercado, tá? Ao contrário, dá tempo para o mercado ponderar a sua carteira. Então, espera 6 meses, espera 1 ano, eu gosto muito de 1 ano, para você, de fato, redesenhar a sua carteira de ações. Até lá, deixa, se o mercado está dando mais peso ali naquela ação que está subindo de preço, deixa, fica com mais peso nessa ação. A ação que está caindo, deixa perder peso, tá? Então isso é muito importante. Né? Quando você começar a investir, se você ainda não investe, você vai ver como isso aqui faz a diferença. Não perseguir suas perdas e deixar o mercado ponderar a sua carteira. Saber o que fazer para você multiplicar patrimônio.
3 dicas. Investir em setores em ascensão. Isso aqui, até se você buscar, por exemplo, informação para empreendedor, para gestão de empresa, você vai ver muito isso aqui. Não vende no setor que está em decadência, porque por melhor que você seja, por melhor que seu produto seja, você não vai ganhar dinheiro, porque aquele setor como um todo está ruim. E se você inverter isso daqui, a equação muda completamente. Se você for para o setor que está em ascensão, às vezes o produto nem é tão bom, mas vende bastante. Então busca esses setores que estão em ascensão. Como? Diversifica e escolhe setores com potencial de crescimento. Então é importante diversificar, porque nem sempre você vai acertar. Outra dica, considere sempre a renda fixa. O que eu estou querendo dizer aqui? Você precisa avaliar o impacto das taxas de juros nas suas posições. A alta na parte longa, que é a parte que interessa, então o que eu estou falando aqui? Recentemente a gente teve uma alta na taxa de juros, e aí se você for esperto, estiver vendo aqui logo na gravação, você vai falar, não, Caio, a taxa Selic caiu nas últimas reuniões. Tá, só que a parte que interessa para a gente é a parte longa, ou seja, é os juros de longo prazo. Porque o investimento em ações, lembra que eu te falei no horizonte que você tem vantagem, é o horizonte de anos. Então qual é a renda fixa que você tem que olhar? Você tem que olhar a renda fixa de anos, 5, 6, 7, 10 anos para frente. Essa é que de fato importa. Então, vou te mostrar aqui como que você pega, por exemplo, uma taxa de juros. Então, se você olhar os juros aqui, deixa eu maximizar essa tela aqui. Vai estar pequena. Eu consigo dar zoom aqui. Legal, consegui dar um zoom aqui. Ó. Então você tem esses contratos, ó, DIF25, por exemplo, é a taxa de juros para janeiro 25, que aqui no caso é 10,83%. Essa taxa curta aqui, ela caiu recentemente, mas a taxa longa, então se a gente pegar aqui 10 anos de agora, seria 2034, então se a gente pegar esse contrato está em 12,41% ao ano, tá, de taxa de juros, e isso aqui, talvez quase certeza que estava tipo 10,75, 10,75 há não muito tempo atrás. Ou seja, a taxa de juros para o investidor em ações, ela subiu, apesar da taxa de juros de curto prazo ter caído, a taxa Selic ter caído. Essa é a taxa que importa para a gente. Caio, como que isso afeta o preço das ações? Olha só que interessante. Na FIA, que é o meu treinamento, a gente tem uma planilha para a gente precificar as nossas ações. Então eu vou abrir aqui a planilha para você ver. E olha só que interessante. Peraí, deixa eu ver aqui. Legal. Então, por exemplo, se a gente pegar, vou pegar aqui uma ação específica. Vamos ver aqui uma ação que acho que seja bem exemplar aqui. Vamos pegar, por exemplo, BTG. Então, BTG, a 10,75, que era como estava, valia cerca de R$37. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe aqui do modelo, não é isso que importa aqui. Só quero que você entenda, nas condições que o mercado estava, a ação valia R$37. O que acontece quando a taxa de juros sai de 10,75 para 12,40? A ação que valia 37,07, somente por causa da alta na taxa de juros, ela deveria ir de 37,07 para, vou pôr aqui 12,40, para 29,71. Vamos calcular quanto que dá isso? 29,71, 37,07. A gente está falando de uma queda percentual de 20%. 20%, somente pela alta nas taxas de juros da parte longa da curva, é assim que a gente fala. Então, considere sempre a renda fixa. Se a renda fixa passou a render muito mais, suas ações vão sim ter caído de preço, e é normal, é isso mesmo. Porque agora o investidor sem risco ele consegue uma taxa maior, o investidor na bolsa também vai precisar demandar uma taxa maior. Então, caiu mesmo a cotação das suas empresas, faz parte, é a vida. Tá? Agora, pode ser que, num dado momento, seja interessante você fazer um investimento em renda fixa, ou, e aí essa é a minha principal motivação em trazer aqui, numa queda de 20% nas suas ações, nesse cenário de alta de juros, você não se desesperar. Isso é normal, isso aí já seria o esperado ali para essa ação. E te digo que acho que a ação não caiu isso. Se a gente olhar aqui o BTG, vamos ver aqui quanto que tá, 31,20. 31,20. Tá? Então não chegou a cair para o 29,71, que é uma coisa até, eu já fiz um outro vídeo falando um pouquinho
como nesse cenário que a gente está agora, né, as ações estão segurando muito mais, por exemplo, do que os títulos públicos, talvez por questões políticas, né, muito provavelmente, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito aqui nesse vídeo, tá? Terceira dica, decida com a lógica, não com a emoção. Então, desenvolva disciplina emocional e siga um plano. O que eu estou falando aqui? Não se apegue a uma empresa. Puxa, sou acionista dessa empresa há 3 anos. Tudo bem, paciência. Sai dela se você tiver alguma outra melhor para comprar. Não decida sentindo medo, tá? Isso aqui é muito importante. Então, se você estiver sentindo isso, fala, tô com medo de comprar. Então, não decide. Pensa antes. Ou tô com medo de vender e ela subir. Calma, né? Vai com o seu racional. Não decida também sentindo ganância. Putz, eu vou comprar logo porque isso aqui vai subir muito. Tá errado. Calma, respira, levanta, vai tomar um café. E aí depois, né, você com calma, com racionalidade, você compra. Como que é racionalidade? Então eu vou te falar aqui de experiência. Apenas faça o que deve ser feito pelas razões óbvias que poderiam ser explicadas para alguém que não é especialista em investimentos. Puxa a sua esposa, puxa o seu avô, puxa o seu vizinho, sei lá, alguém que não tem nada a ver, né? Ou se você não fizer isso efetivamente, faça isso, imagine isso na sua cabeça. E aí você vai explicar, fala, olha, eu quero comprar tal ação, por quê? E aí dá as razões. E aí tem que ser óbvio. Você vai falar, não, claro, é óbvio. Ah, mas pode ser que dê errado. Não, claro, pode ser que dê errado. Né? Não estou falando que você vai dar as razões que vai falar assim, nossa, isso aí vai dar muito certo, realmente. Não é isso. Mas as explicações que você vai dar, olha, essa empresa, ela tem clientes, sei lá, ela tem muitos clientes, a receita é super pulverizada. O maior cliente tem 2% da receita da empresa. A empresa vende tanto no mercado de fora como no mercado brasileiro. Ela é líder, ela tem conseguido repassar os preços bem acima da inflação. O dono da empresa é uma pessoa humilde, você vê ele falando, ele não fica voando de jatinho, fazendo vídeos ali em mansões. Eu quero comprar, quero ser dono da empresa também, quero ter uma participação, até porque a empresa, nesse momento ali na bolsa, ela está negociando ali o que daria talvez um crescimento de 12% ao ano, 11%, e essa empresa tem crescido a 16%, 17% ao ano. É óbvio, não tem o que falar, né? Não precisa ser especialista, vai falar, claro, compra, pode ser que dê errado, pode, mas tá bom, com a racionalidade tá bom. É isso que eu tô falando para você, não é com a emoção, tá? E lembre-se do oráculo de Omaha, né? O grande Warren Buffett. O que ele falou? A regra número 1 é você nunca perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1. Né? Isso aí lá do Warren Buffett, enfim, do que ele escreveu, né? Então isso aqui é muito importante. A gente está buscando crescimento de patrimônio, não significa que a gente vai fazer loucura. Significa que a gente vai primeiro pensar em não perder. E, em segundo lugar, a gente vai pensar de novo em não perder. Ou também, não se esqueça do grande Peter Lynch, né, grande investidor. Investir no mercado de ações não é um jogo de azar, mas sim um jogo de paciência. Compre ações de boas empresas e mantenha-as por longos períodos, ou seja, anos e anos e anos. Claro, desde que a empresa continue, né, se mostrando sólida. Tá? Sabemos o que fazer, disciplina sempre. Investir na bolsa é sempre arriscado? Né? Existem estratégias para você gerenciar e mitigar os seus riscos, mas sim, a gente quer correr risco e a gente quer ser muito bem remunerado para isso. Não investir para crescimento de patrimônio também é muito arriscado, porque provavelmente você vai ser pobre. O que eu estou falando pobre, tá? Não é no sentido, né, que você vai passar fome, mas é no sentido que você não vai ter uma vida de abundância, uma vida tranquila, uma vida que você pode simplesmente falar, ó, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou fazer nada, agora eu vou visitar meu filho, agora eu vou viajar para fora lá para ficar junto com meu neto. Você não vai ter esse tipo de liberdade, vai ter que ser tudo muito contadinho, tá? É nesse sentido que eu estou falando aqui de pobreza, né? É muito arriscado que você caia nisso. Se você investir para crescimento de patrimônio, aí o que parece que é sempre muito arriscado, na verdade você vai estar diminuindo a chance de você cair nessa mediocridade, né, vamos dizer assim, lá no seu futuro. Caso real para entender aqui, VEG3 está sempre cara, né? Normalmente a mesma pessoa que fala que VEG3 está sempre cara também fala que Bradesco está muito barato. E aí ele faz o que? Ele não compra VEG3 que continua subindo e ele compra Bradesco que continua caindo. Não é recomendação de compra para VEG nem recomendação de venda para Bradesco. Eu estou só trazendo aqui a parte educacional para você entender que não é assim que você tem que olhar. Você tem que olhar com mais racionalidade. Banco Inter é loucura, né? Naquela época ali no começo. Banco Inter hoje em dia, né? Um monstro que o banco é, né? Como roubou cliente, como disruptou o mercado. Ou Nubank é uma hype. Itaú é que vai valer a pena, né? Investir. E olha o tamanho que o Nubank está ficando. Então,
uma das minhas alegrias é ver os meus alunos investindo na bolsa em empresas que podem, de fato, mudar a realidade futura deles. Então, uma das coisas que eu faço, por questão mesmo educacional, né, eu vejo que hoje em dia na internet, pelo menos do Brasil, né, ainda tem muito essa cabeça de você vender comprar ativos velhos, comprar ativos que não vão te entregar tanta coisa, mas porque você está em busca de renda, né, e você tem que ter essa cabeça de crescimento de patrimônio, você tem que mesclar, né, o equilíbrio é sempre importante entre a criação de renda e o crescimento de patrimônio. Agora, por exemplo, com a inteligência artificial, isso aí é uma bolha, né, vou ficar de fora, será que isso aí é uma bolha? Já pensou como vai ser daqui a pouquinho você fazer uma viagem conversando com o ChatGPT? Então você está dirigindo ali, você fala, ChatGPT, me ensina aqui um pouco de alemão, me fala aqui qual é o país interessante para eu descansar numa praia, quais são as praias mais seguras que tem no mundo, sei lá, você vai planejando ali suas próxima viagem de férias, né? Ou você vai resolvendo um problema do trabalho, você vai conversando ali com uma inteligência artificial, muito bacana. Né? E se a gente olhar ali, já tem alguns carros, né? Já tem alguns, acho que foi a Volkswagen, né? Fechou parceria com o ChatGPT. Então, já pensou nos inúmeros conteúdos pela internet que ensinam menos do que uma inteligência artificial ensinaria? Espero que esse meu vídeo aqui não seja um caso desse, né? Mas vai acontecer. Então, ao invés de você fazer um curso, você vai poder pedir ali para o ChatGPT, né, ou para a inteligência artificial te ensinar uma determinada coisa, te ensinar talvez a cozinhar, sei lá. Quanto que você pagaria para uma inteligência artificial te ajudar no seu trabalho o dia todo? Imagina se você pudesse falar, né, para a inteligência artificial, abre aqui o software tal no meu computador, liga aqui para fulano, marca uma reunião ali para a próxima semana, na quinta-feira, às 2h, caso a pessoa possa. Imagina você poder passar essas ordens que são, vamos dizer, sem muita inteligência, né, e deixa a inteligência artificial fazer e você vai focando em outras coisas. Esse é o futuro. Então, não é bolha, né? Existe sim algo muito importante. Não significa que você deve comprar empresas que simplesmente têm inteligência artificial. Então pronto, é uma boa empresa. Não é isso. É só encarar dessa maneira. Encarar o futuro como ele de fato deve ser encarado. Que as empresas hoje que são velhas, no futuro provavelmente elas nem existirão. Você precisa de empresas que podem até ser velhas, mas têm a cultura de inovar. Né? E você precisa pensar sim nesse futuro para você conseguir crescer bastante patrimônio. O que eu acredito, então? Investimentos em ações, incluindo as de crescimento rápido, tá? O que é isso, né? A gente tem, na FIA, a gente faz isso muito bem feito, que é dividir as ações em categorias. Existe empresa que é cíclica, existe empresa que tem crescimento lento, que paga bastante dividendo normalmente, e existem as empresas de crescimento rápido. Tem outras categorias também, empresas em recuperação e por aí vai. As de crescimento rápido são muito interessantes, porque são elas, em geral, que vão fazer o seu patrimônio mudar de nível lá no futuro, né? Crescer bastante. Exigir pagamento de dividendos para equilibrar o risco. Ou seja, apesar de ser uma empresa que está crescendo muito, eu quero que ela pague dividendos, porque eu quero que o dono dela seja remunerado dessa forma e não comprando jatinho, etc. Né? Então, eu quero que a empresa busque esse equilíbrio entre crescimento e geração de renda para que ela possa pagar dividendos. E avaliar a parte qualitativa. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Já tem um vídeo meu no YouTube excelente sobre o princípio de Pareto, baseado num artigo muito bom, que basicamente deu 3 pontos. São os 3 pontos na FIA que a gente se preocupa, qualitativos. 1. Os clientes da empresa estão usando cada vez mais o produto ou o serviço dessa empresa? Responde isso. 2. É alta a barreira de entrada para novos concorrentes dessa empresa? E 3. É baixa a barreira de entrada para os fornecedores que a empresa utiliza? Então, dá uma pensada nisso. Né? Isso aqui é muito importante para você avaliar as empresas que de fato vão crescer, que é o que a gente fala que tem vantagem competitiva durável. Isso aí vem do Warren Buffett também, essa ideia, né, de vantagem competitiva durável. Tá? Então, parte 1 a gente viu a criação de renda vitalícia, parte 2 a gente viu a criação, a multiplicação de patrimônio, né, investindo para isso, e a parte final aqui é como que você faz, né, investe para você crescer patrimônio e ter renda passiva mensal vitalícia, ou seja, como que você mistura, né, as duas coisas, além de selecionar um pouco de empresas, né, de cada tipo de categoria. Então, que eu vou aí aqui são só alguns tópicos para você, né? Carteira de ações promissoras com estratégias de opções para proteger contra quedas do Ibovespa. Então, por que a gente faz isso? Né? A gente tem estratégias de opções que te dão caixa quando a bolsa está caindo. E isso aumenta bem a sua renda mensal.
Então, ou seja, você consegue usar opções para proteger as suas ações e aumentar muito mais a renda que você vai ganhando. Então, além de fazer, né, o óbvio, que é você ter as empresas de crescimento rápido, ter as empresas que pagam bastante dividendo, mas que estão crescendo, perenes, etc. Além de tudo isso, usar opções para proteger e criar ainda mais renda. E aí o que você faz com essa renda? Você compra o máximo de ações possível, equilibrando as categorias das ações, ou seja, tendo de crescimento rápido para multiplicar seu patrimônio e tendo também as bem sólidas e que pagam bastante dividendo. E isso é o passo a passo da FIA. Então, quem é aluno meu, né, aprende exatamente a fazer isso daqui seguindo o método, né? Então, agora eu faço isso, agora eu faço isso, agora eu faço isso, aí monto, e no final ele está fazendo exatamente tudo que eu passei aqui. Caso você queira ser um dia, né, aluno meu, aí embaixo do vídeo deve ter um link para fazer inscrição, caso esteja com vaga aberta, né? Na prática, as vagas são abertas aí poucas vezes no ano, então muito provavelmente quando você está vendo aqui não vai ter inscrição aberta, mas você pode entrar na lista de espera e aí assim que tiver uma nova turma eu mando, né, te aviso por e-mail e você tem a oportunidade de se juntar a nós na FIA, que é a Fórmula do Investimento Assimétrico, para você ter o passo a passo para você executar esse tipo de estratégia também com o meu acompanhamento, né? Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, fica com Deus.